Boa noite a todos, graça e paz. Muito bom estar aqui para orarmos ao Senhor e para termos comunhão com os irmãos. Nós vamos estudar hoje o texto bíblico que se acha em Hebreus 9, de 1 a 28. Inicialmente nós vamos fazer a leitura. Hebreus 9, de 1 a 28. Podem acompanhar a leitura ali na nossa projeção. Ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre, pois foi preparada uma tenda, a primeira, na qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. A essa se chama o santo lugar. Mas depois do segundo véu estava a tenda, que se chama o santo dos santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha brotado, e as tábuas do pacto. E sobre a arca os querubins da glória, que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo, dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto enquanto subsiste a primeira tenda, que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Sendo somente no tocante a comidas e bebidas e várias abluções, umas ordenanças da carne impostas até um tempo de reforma. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento não tem força, senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Semelhantemente, aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado.
E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, de ano em ano, entra no santo lugar com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém. Esse é o texto do capítulo 9 de Hebreus, e nós vamos estudá-lo devagarzinho, porque nós precisamos entender isso, né, direitinho, para a gente não ficar à mercê daqueles que ensinam que ainda é preciso fazer alguma coisa para ser salvo, né? Aqueles que ainda insistem que tem que fazer isso, orar, jejuar, fazer sacrifício, entregar dízimo, fazer todo tipo de obra para ser salvo. Os salvos fazem aquilo que agrada a Deus. As obras dos salvos são uma consequência da sua salvação. Primeiro eu sou salvo, para depois realizar obras de salvo. Ninguém realiza obras de salvo sem ser salvo primeiro, não é? Então não é a obra que me salva, mas eu sou salvo para a obra, não é? Então todo crente vai querer trabalhar para Deus porque ele está agora com o coração agradecido, com o coração compungido, com o coração motivado para glorificar a Deus. Então, nesse sentido que este texto vai nos dirigir. E o autor começa assim, que antigamente, né, na época do primeiro pacto, o que é o primeiro pacto aqui? O primeiro pacto aqui é a lei de Moisés, né? É a aliança que Deus fez com Moisés e com o povo de Israel. Esse é o primeiro pacto. O primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado, ou seja, o culto a Deus estava determinado, orientado, completamente delineado na lei de Moisés. O povo de Israel não podia fazer um culto de qualquer jeito. Hoje em dia nós precisamos aprender isso, né? Porque muita gente quer fazer um culto de qualquer jeito. Nós não devemos fazer isso. Quem determina que jeito que é o culto é o ser cultuado. É Deus que recebe o culto, que estabelece que tipo de culto que Ele quer, não é? Então nós precisamos entender isso. Não é qualquer coisa que eu ofereço para Deus, não. Eu ofereço de acordo com a vontade dEle, não é? Então, nesta época aqui que o autor está falando, ele está dizendo que havia ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre. A primeira coisa que Deus mostrou a Moisés quando o povo saiu do Egito foi o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo é um nome bonito e comprido, só para tenda, né? Era uma tendazinha, uma cobertura de
de lona. Quem já viu um circo? O circo é um tipo de tabernáculo, né? Coberto lá com uma lona e tal. Então, assim era o tabernáculo. Mas esse tabernáculo que Moisés fez foi um tabernáculo que tinha um modelo, tinha uma planta. Qual era a planta? A planta Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Moisés estava lá no Monte Sinai, 40 dias lá no Monte Sinai com Deus, e Deus deu a Moisés toda a lei e todos os parâmetros para a realização e para a consecução do tabernáculo. Então Moisés fez exatamente igual ao modelo que Deus determinou. Moisés não tirou da cartola lá, ele era possivelmente um engenheiro no Egito, né? E ele fez uma planta qualquer lá e trouxe. Não, Deus deu a planta para Moisés. Moisés nem tinha nada para escrever. Ele memorizou tudo e fez tudo de acordo com aquilo que Deus tinha orientado, o tinha orientado a fazer. Então, essa tenda foi preparada, a primeira tenda, e nessa tenda, na primeira tenda, estava o candeeiro, a mesa, os pães da proposição. Então, essa tenda, havia na verdade uma tenda maior e uma tenda onde o povo, só os homens podiam chegar. As mulheres chegavam no pátio, num pátio externo. Os homens podiam adorar nesta primeira tenda. Mas havia uma segunda tenda, onde ninguém entrava, nem homem, nem animal, nem qualquer outra coisa, e que somente uma única vez por ano, o sumo sacerdote, não era nem qualquer sacerdote, só o sumo sacerdote, entrava ali com sangue, não é? Para quê? Para perdão dos seus próprios pecados e para perdão dos pecados por ignorância do povo de Israel. Então, essa segunda tenda era um local onde somente o sumo sacerdote entrava para pedir perdão por si mesmo e por todos os pecados do povo de Israel. E então, depois do segundo véu, então tinha um véu. E depois desse segundo véu estava aquilo que nós chamamos de o Santo dos Santos, né? O Santo dos Santos é um lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar. E quando Jesus ressuscitou, só para lembrar, esse véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo se abriu no meio, de fora a fora, de cima para baixo, né? Esse fato aconteceu quando Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, porque aí estava uma demonstração de que ele, como Cordeiro de Deus e como sumo sacerdote, abriu caminho para o Santo dos Santos. Então, nessa segunda tenda, havia um incensário de ouro, né, e uma arca que era chamada de propiciatório, né? Esta arca tinha 2 querubins, 2 seres responsáveis pela santidade do nome de Deus, né? E tinha aquele incensário de ouro, e dentro da arca, ao abrir a tampa da arca, nós encontrávamos ali 3 coisas: a vara de Arão que tinha florescido, as tábuas da lei e uma porção do maná, né, que ficou ali muitos e muitos séculos, para que o povo se lembrasse de como tinha sido a vida deles durante a escravidão no Egito e depois a sua vida no deserto. E então, sobre essa arca, esses querubins da glória que cobriam o propiciatório, e dos quais
destas coisas, o autor nem menciona mais nada, ele não fala, porque não é isso que ele está querendo demonstrar. Ele está dizendo, ele está querendo falar sobre estas coisas preparadas que entravam continuamente na tenda. Os sacerdotes entravam continuamente na tenda. Estas coisas estavam preparadas para quê? Para que todos os pecados do povo fossem atendidos. Então, quando o povo pecava, quando alguém, uma pessoa pecava, ele apresentava, segundo a lei, uma determinada oferta pelo pecado. Ou um cordeiro, ou um novilho, ou um bode, ou um passarinho, conforme também a posse das pessoas, né? Conforme a posse das pessoas. E esses animais eram degolados para que o sangue fosse oferecido como sacrifício pelo pecado. Por que sangue? Porque alguém que a gente estava evangelizando uma época, disse que Deus sanguinário esse, né? Que Deus sanguinário que exige sangue. Mas por que o sangue? Porque o sangue representa a vida do ser humano. Representa a vida. Quando Caim matou Abel, o que Caim fez? Derramou o seu sangue. E isso foi maldição para a terra. Por quê? Porque foi dada a vida de Abel ali naquele momento. Então, Deus determinou que todo o pecado só fosse perdoado mediante uma oferta de sangue. E é por isso que nós não podemos salvar a nós mesmos, porque se você salvar a si mesmo, oferecendo o seu sangue, você morre, não é? E aí não tem salvação, você está morto. E sobre então esta arca, estavam esses querubins, e ali uma vez, nessa primeira tenda, na primeira parte, antes do Santo dos Santos, só ali entravam os sacerdotes, e ali eles ministravam no altar para purificar os israelitas do pecado. Mas na segunda tenda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, conforme diz o texto, o qual o sangue que ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo, né? Dando o Espírito Santo, olha o que o Espírito Santo queria demonstrar, dando o Espírito Santo a entender com isso, com essa oferta de sangue, que o caminho do santuário estava descoberto, não estava descoberto, e enquanto subsistisse a primeira tenda. Então, aquele véu simbolizava uma separação entre o pecador e Deus. O pecador estava separado de Deus, porque o véu obstruía o caminho, ninguém podia ir além daquele véu, né? Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, e a si mesmo oferecendo sangue por si mesmo. Então, o Espírito Santo queria mostrar com isso que não havia caminho livre para Deus. Meus irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque quem não crê no sacrifício de Cristo não tem caminho livre para Deus. Não adianta a pessoa ser religioso, não adianta a pessoa ser frequentador de igreja, não adianta a pessoa ser coroinha, ser diácono, ser não sei o que mais lá no catolicismo. Não adianta nada disso se a pessoa não entender que é necessário abrir esse caminho, e que só Jesus abre esse caminho. Ela está perdida, ela está perdida.
Por isso que religião é um obstáculo. Religião não aproxima ninguém de Deus. Religião é um obstáculo, né? Nós precisamos entender isso. Quando alguém me pergunta qual a sua religião, a minha religião é Jesus, porque foi Ele que me religou com Deus, né? Se eu entendo que batista é uma religião e eu quero ser batista por causa da religião, eu estou enrolado ainda, né? Estou perdido ainda. Nós somos batistas por princípios, mas basicamente porque esses princípios são evangélicos e defendem a presença de Cristo na nossa vida. Não é uma obediência a determinados princípios, nem uma obediência a determinadas ordenanças, nem qualquer tipo de manifestação de vontade minha de contribuir ou de fazer qualquer coisa que me salva. Isso precisa ser muito claro na nossa vida, porque eu encontro sempre pessoas que ainda não têm certeza de salvação, porque acham que precisam fazer alguma coisa para ser salvo. E Paulo simplifica isso de uma maneira muito, muito tranquila, né? Quando o carcereiro de Filipos pergunta para ele: que é necessário que eu faça para ser salvo? E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É que a crença no Senhor Jesus não é simplesmente um assentimento mental, né? Uma coisa, é entregar a vida. Isso não é pensamento positivo, é entregar a vida para o Senhor Jesus, né? Então isso é o que o Espírito Santo estava mostrando. O Espírito Santo dava a entender com esse fato, né, de haver um véu separando o santo lugar do santíssimo lugar, que o caminho do santuário não estava descoberto. Ninguém podia chegar a Deus, então, se não fosse por meio do sacrifício de Cristo. Isso significa também que todo sacrifício realizado no Velho Testamento apontava exclusivamente para Jesus. Não é o sacrifício de bode, de cordeiros, de carneiros que me levava para perto de Deus. Ele era simplesmente um substituto temporário, um substituto que não era definitivo, um substituto provisório de Jesus. Então, quando uma pessoa trazia um cordeiro para ser morto, porque ele tinha pecado, ele estava dizendo com isso que ele acreditava firmemente que viria o Cordeiro de Deus no futuro que tiraria o pecado do mundo, que aquele cordeiro que ele estava matando ali realmente representava apenas o cordeiro que viria, cordeiro imaculado, que viria para morrer no nosso lugar. Então, isso, segundo o autor aqui de Hebreus, isso era uma parábola, né? Uma história contada para um ato feito para demonstrar uma verdade maior, para o tempo presente, conforme a qual, segundo essa parábola, se oferecem tanto dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, o sangue dos cordeiros não pode operar nada na minha vida, nada, né? Ele é simplesmente sangue de cordeiro, não pode operar nada na minha vida. Quando ele é simbólico, no sentido de que quando esse cordeiro morre, e eu creio que Jesus morreu no meu lugar, então isso tem valor. Por quê? Porque eu estou crendo que Jesus morreu no meu lugar. Então, é isso que o autor está ensinando aqui. Então, isso tudo somente no tocante a comidas, bebidas e lavagens rituais que os judeus faziam e que eram ordenanças da carne impostas
até que aparecesse o tempo definitivo. Então isso tudo era provisório e viria só num tempo definitivo, só num tempo definitivo é que isto deixaria de ser utilizado. Mas Cristo veio como sumo sacerdote. Então, é interessante, nós já vimos aqui no estudo de Hebreus, que Jesus veio como o sumo sacerdote. Deus jurou por si mesmo que o sumo sacerdote seria Jesus. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vimos isso no capítulo 7, mostrando que Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo. Agora, ele está falando, não é um tabernáculo feito por mãos humanas, isto é, não desta criação. Não é um tabernáculo construído como o tabernáculo construído por Moisés, mas um tabernáculo que é fora desta criação. E não pelo sangue de bodes e outros novilhos ou carneiros, mas por seu próprio sangue. Ele entrou uma vez por todas no santo lugar, no segundo tabernáculo, havendo obtido uma eterna redenção. Olha o que o autor está dizendo. Ele está dizendo que a substituição dos bodes e dos cordeiros e dos animais que morriam na velha aliança, na aliança mosaica, foi feita por Cristo. Cristo veio e por meio de uma aliança mais perene, uma aliança contínua, uma aliança permanente, ele se tornou ao mesmo tempo vítima, sacrifício e sacerdote. E ele entregou sua vida como Cordeiro de Deus e como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por isso que a Bíblia diz que ele voluntariamente se deu, ele se entregou voluntariamente, né? Porque ele era ao mesmo tempo o sacrifício e o sacerdote. Então, ele obteve uma eterna redenção. Não mais um arremedo de redenção que precisava de repetição diária. Se eu pequei hoje, eu tinha que apresentar um cordeiro hoje. Mas se eu pecasse amanhã, eu tinha que apresentar um cordeiro amanhã. E se eu pecasse depois da manhã, e haja cordeiro, né? Porque nós estaríamos sempre necessitando de um animal para substituir o cordeiro que é Jesus. Então, esse sacrifício que Moisés determinou na lei era um sacrifício temporário, um sacrifício não permanente, não é? Um sacrifício provisório e um sacrifício incompleto e imperfeito, porque sangue de animais não pode perdoar pecados. Então, por que morriam animais então? Porque ele era um tipo, um projeto, uma sombra do sacrifício de Cristo que viria. Então ninguém foi perdoado pelo sangue de animais. Todo perdão de pecados, de Adão até o último homem que existir, foi e para sempre será a base do sacrifício de Cristo. Certo? Isso. Então, todo o sacrifício de Cristo serviu para o perdão de pecados de toda a humanidade. Então, se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica aqueles que são contaminados, quanto à purificação da carne, né? Então, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, né? Sem mácula, sem
defeito, sem pecado, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Então o argumento do autor é esse, né? Que o sangue de Cristo é muito superior ao sangue de animais. E se o sangue de animais aspergido servia para purificar, então quando sobre a congregação, sobre os utensílios que eram usados no templo, sobre as roupas dos sacerdotes, tudo era consagrado a Deus por meio de uma mistura de sangue com água e era borrifada sobre as coisas, né? Sobre as roupas, sobre os utensílios, sobre todo o tabernáculo. Se isto, o autor está dizendo, se esse sangue de animais misturado com água e com uma vara de isopo, uma varetinha, um arbustozinho que tinha uma varetazinha grande que era utilizado pelo sacerdote para borrifar, né? Se isso serve, Deus aceita como uma cerimônia de purificação de todas as coisas, quanto mais o sangue de Cristo vai nos purificar de todo pecado, né? Então essa é a argumentação do autor, mostrando que verdadeiramente Jesus nos purificou das obras mortas, purificou os hebreus aqui, né? Das obras mortas, da consciência deles, para servirem ao Deus vivo. Então, o autor ainda está dizendo, se a purificação da carne, a purificação física, foi por meio dessa mistura de água com sangue, e Deus aceita isso como purificação exterior, quanto mais o sangue de Cristo vai nos purificar interiormente, a nossa própria consciência. Irmãos, isso é uma lição para nós, porque eu tenho encontrado pessoas, e às vezes até a gente mesmo, que tem complexo de culpa. Complexo de culpa. O que é isso? A pessoa não consegue ter paz, sabe que Deus o perdoou, sabe que Jesus morreu no seu lugar, sabe que o sangue foi derramado para purificar de todos os pecados, do passado, do presente e do futuro, e a pessoa não tem paz com Deus, porque ela ainda fica lembrando de pecados e achando que Deus não perdoou aquilo, né? Porque ela mesma ainda não se perdoou e fica com complexo de culpa. Toda a culpa que nós temos foi levada por Jesus. Toda a culpa. Então, Deus não olha mais para o nosso passado. O seu passado não altera absolutamente nada a sua vida, a não ser em termos de experiência para o futuro. O seu passado não altera a sua vida com Deus. Seu passado foi perdoado e foi sepultado. A Bíblia ensina que os seus pecados foram enterrados no mais profundo abismo, no fundo do mar. Deus não olha para o seu passado, porque o seu passado, a sua vida agora está escondida com Cristo em Deus. Então a sua vida está guardada, protegida pelo próprio Jesus. Então você não precisa mais carregar culpa, né? Tem pecados que às vezes ficam martelando a cabeça das pessoas, e a gente precisa entender que o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Isso está embutido aqui nesse pensamento do autor de Hebreus, né? Então, por que Jesus teve que morrer? Porque onde há testamento, necessário se faz a morte do testador. Nós não poderíamos receber nada de Jesus se ele não tivesse morrido, né? Porque nós só recebemos
aquilo que Jesus fez por nós, porque ele morreu, né? Então, tudo que ele fez por nós é aplicado à nossa vida hoje, porque ele deu a sua vida por nós. Ele morreu, né? Então, porque num testamento não tem força, senão pela morte do testador. Todo mundo sabe disso, né? Se uma pessoa faz um testamento, esse testamento só tem validade a partir da sua morte, não é? Então, por isso Jesus morreu. Um testamento não tem força, senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto a pessoa está viva. Mas Jesus cumpriu toda a sua missão, e o cumprimento da missão de Jesus obrigava necessariamente a morte. Nem Deus, desculpe a franqueza, poderia evitar a morte de Jesus. Nem Deus. A morte de Jesus era absolutamente inevitável. E tem hora que a gente escuta umas coisas, mas é melhor escutar besteira do que ser surdo, né? O sujeito falar que Deus poderia ter feito de outra maneira. Jamais, nunca, em tempo algum, Deus poderia mudar o processo de salvação. Nunca. Por quê? Porque tinha que intervir a morte de Jesus Cristo. Certo? Exatamente. Então, às vezes a gente ouve isso e fica preocupado com quem está ensinando, porque está ensinando uma igreja, certo? Então a gente fica atento e não há outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo ter assumido o meu lugar na cruz do Calvário. E ele está falando isso aqui aos Hebreus, né? Porque havendo Moisés anunciado, antes disso, pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue, né? Moisés teve que aspergir sangue lá para que águas, lã purpúrea e sopo, e aspergia tanto o próprio livro como todo o povo e os utensílios do templo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Aquilo era um símbolo do pacto verdadeiro que é Jesus. Semelhantemente, Moisés aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do templo, do serviço sagrado. Nós já falamos sobre isso. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Portanto, era necessário que a figura dessas coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, né? Aquilo que era uma figura do que estava no céu deveria ser purificado com tais sacrifícios. Não é no céu que as coisas precisam ser purificadas. Os adventistas querem que haja purificação no santuário celeste. Não é lá. A purificação é aqui, né? Mas Cristo não entrou num santuário feito por mãos, né? Figura do verdadeiro santuário. Jesus não foi lá no templo em Jerusalém para entrar lá no templo. Ele morreu sem entrar no templo, mas ele era figura do verdadeiro santuário, né? O templo de Jerusalém era figura só do verdadeiro santuário. Mas no próprio céu, Jesus entrou. Para quê? Para que agora ele comparecesse por nós perante a face de Deus. Então, quando Jesus ressuscitou e entrou no céu, ele estava fazendo a representação de todos os pecadores de todos os tempos, inclusive do tempo de Moisés, do tempo de Abraão, do tempo de Adão, e todos os pecadores que ainda vão crer no futuro, até não sei quando. Ele já estava fazendo a representação de todos esses crentes a Jesus, a Deus, o Pai.
E também ele apresentou-nos perante a face de Deus. Apresentou-nos ali, e nem também Jesus entrou num santuário feito por mãos para se oferecer muitas vezes, né? Se ele tivesse entrado num santuário humano, ele teria que sofrer muitas vezes, como sumo sacerdote de ano em ano entra no santo lugar com sangue alheio, né? Então Jesus não fez isso. Ele fez de uma maneira definitiva, entrou no Santo dos Santos, no céu, e apresentou todo o povo que ele resgatou ao Senhor Deus. Você e eu e os hebreus desta carta aqui já fomos apresentados a Deus. Você já foi apresentado a Deus por Jesus, né? Deus te conhece como filho. Deus te conhece como membro do corpo de Cristo. Deus te conhece como família especial dele. Deus te conhece como irmão mais novo de Jesus, porque Jesus nos apresentou ao Pai. Você sabia que já foi apresentado ao Pai e que o Pai te conhece assim, milimetricamente, sabe todas as coisas a respeito de você e sabe que o seu nome já estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo? Pois é, Jesus operou todas estas coisas. De outra forma, se Jesus não tivesse essa autoridade e esse poder, ele teria que morrer várias vezes, desde a fundação do mundo. Teria que morrer todos os anos, desde a fundação do mundo, né? E então o autor de Hebreus diz, né? De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, né, na vinda de Jesus, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, é o bastante, é o suficiente, é o completo, é o perfeito, é o único, é o irrepetível, é o cabal, é o definitivo sacrifício. Não tem outro sacrifício. Então, quando nós tentamos fazer algum outro sacrifício para ajudar o sacrifício de Cristo, nós estamos dizendo que o sacrifício dele não foi completo, né? Mas o texto está mostrando que o sacrifício dele é completo e perfeito. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e Jesus já morreu como homem, não é? Então ele não vai morrer de novo. Assim também nós vamos morrer uma só vez. Esse texto aqui mata qualquer possibilidade de reencarnação. Qualquer possibilidade de reencarnação, né? Infelizmente, de vez em quando, a gente vê pessoas que frequentam a igreja evangélica falar de espíritos que estão voltando aqui, de ter falado, às vezes eu já ouvi de crente dizer assim, meu pai faleceu, mas ele está olhando por mim aqui. Eu disse na cara, não está. Não está. Seu pai não está sabendo de nada do que está acontecendo aqui. Não está. Definitivamente não está. Seu pai, se ele era um crente, ele está no paraíso ou seio de Abraão. Se ele não era um crente, ele está no inferno aguardando julgamento. É isso que a Bíblia ensina. Porque se a gente não contrapor aquilo que é ensinado, isso cresce. Não tem nada que cresce mais do que o mal, não é? Então a gente precisa entender isso. Como aos homens está ordenado morrer uma só vez, o próprio Jesus se submeteu a esse tipo de ordem, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para levar os pecados de muitos, não é de todos, é de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado,
aos que o esperam para a salvação. E aqui uma perguntinha: você espera Jesus na segunda vinda dele? Né? Nós o esperamos para a salvação. Salvação aqui não significa que quando ele vier que ele vai me salvar, não. Eu estou salvo agora, estou sendo salvo diariamente e vou ser salvo definitivamente, né? Então, o crente é salvo imediatamente na hora que ele crê. Ele creu, ele é salvo. Mas ele é salvo agora da presença do pecado, da força do pecado, diariamente. Nós chamamos isso de santificação. E ele será salvo completamente na glorificação quando ele for ressuscitado. Certo? É isso que o texto está nos ensinando. Muito bem, chegamos assim, rapidamente, ao final desse capítulo 9 de Hebreus, desejando que todos tenham entendido aquilo que o Espírito Santo quis ensinar aos crentes hebreus e a nós hoje. Que Deus nos abençoe.